Olá, você que acompanha as ações do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro pela TV ou pela rádio CRA-RJ. Nós vamos começando hoje mais um programa conversando com o autor. E hoje nós vamos conversar com o administrador e professor Luiz Paulo do Nascimento sobre a obra que ele idealizou, elaboração de projetos de pesquisa, monografia, dissertação, tese e estudo de caso, com base em metodologia científica. Luiz Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Gente, muito boa tarde. Espero que as informações que vão sair agora sejam úteis, que vocês possam aproveitar isso em seus trabalhos, não apenas em monografias e dissertações, mas inclusive em relatórios, em projetos que vocês vão desenvolver. Os profissionais, por exemplo, nos projetos tem que se utilizar da metodologia da pesquisa, embora às vezes nem se lembre disso, por uma razão muito simples. Início, meio e fim, introdução, desenvolvimento do corpo do trabalho e a conclusão do projeto. Quando se fala em TCC, os estudantes, de administração, de qualquer outro curso, ou tecnologia da gestão, parece ser o terror de todo mundo, né? Já entra na faculdade ou no curso de pós-graduação já com aquele medo. Mas tem uma forma de você simplificar, de não ter mais medo? O estudante ele precisa ter medo do TCC, dos projetos de pesquisa? Olha só, essa pergunta é interessante. Quando eu não lecionava metodologia da pesquisa ou metodologia científica, eu fui abordado por ocasião por um coordenador de curso de administração, me convidando para ser o professor da disciplina. E eu disse a ele, não, mas eu nunca lecionei isso. Não, mas você é a pessoa talhada. E na continuação da conversa, ele me disse o seguinte, não, você precisa ser o professor por uma razão muito simples. Olha, nós temos alguns professores que não gostam de lecionar essa disciplina. E os alunos, então, muito menos. Eu achei que isso aí era o que estava faltando para mim. Como desafio, eu quis, então, conhecer metodologia científica e comecei a lecionar. A partir daí, eu tive inúmeras turmas de graduação. Eu dei aula de graduação de metodologia durante vários anos. Mais tarde fui convidado para cursos de pós-graduação e viajei o Brasil em várias localidades, em várias capitais, cidades, lecionando metodologia científica. Muito bem. E as indagações desses alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, contribuíram para que eu encontrasse alguma coisa que fosse, digamos assim, diferente do que os livros normalmente trazem sobre o assunto, para poder facilitar a vida de vocês. Evidentemente que as perguntas que me chegavam, elas buscavam o quê? Buscavam esclarecimentos. Em que eu poderia ajudar esses alunos? Porque eles tinham que escrever sobre o objeto de estudo, o objetivo, o problema, a hipótese, as variáveis, a metodologia, enfim. Como é que eu faço isso? E foi a partir dessas indagações que eu encontrei a razão de ser de escrever esse livro, Elaboração de Projetos de Pesquisa. Porque ele traz também, como os outros 8 que eu já tenho publicados, ele traz também alguma coisa que eu posso chamar assim de novidade que nenhum outro autor anteriormente abordou. Qual seria essa novidade? Seria uma forma encadeada de escrever o objeto de estudo, o que você deseja saber. E a partir daí você poder redigir o objetivo, o problema, a hipótese, enfim, tudo aquilo que você precisa ter para o desenvolvimento da introdução do seu trabalho, mas que vai facilitar também no desenvolvimento do corpo do trabalho. Qual o principal requisito, vamos dizer assim, para o estudante ele encontrar o objeto de estudo? Ele precisa gostar muito daquele tema específico? Ele pode pedir uma dica ao professor? Qual dica o senhor dá ao estudante para ele escolher o objeto de estudo? Olha, para você escolher alguma coisa na qual você vai dedicar o seu tempo, o seu esforço, tem que ser alguma coisa que você goste. Tem que ser alguma coisa que você ame, que você queira com muita vontade. Porque você, ao se dedicar a isso, você está pretendendo o que na realidade? Está pretendendo crescer, evoluir. E aí você vai investir nesse tempo para crescer e evoluir, para progredir. Então tem que ser alguma coisa que você efetivamente goste, mas que esteja ligada também à disciplina que você
está cursando, que seja do interesse também de seu professor. Por quê? Porque ligado a determinadas áreas de estudo, você tem várias disciplinas, não tem uma disciplina só. E às vezes a gente é obrigado a considerar mais de uma disciplina no desenvolvimento do trabalho. Isso para quê? Para crescer profissionalmente, para você evoluir, para você se beneficiar disso e poder contribuir de alguma forma, não só apenas para o seu crescimento profissional, mas também para levar alguma coisa de vantagem para a sociedade científica. E o estudante de administração ou tecnologia, né, da gestão, ele, dentro do estágio, ele pode encontrar ali objetos de estudo, situações que ele possa querer aprofundar para fazer esses trabalhos? Com toda segurança, no estágio, e veja bem que estágio é alguma coisa que tem que ser muito bem direcionada, ele vai encontrar, sim, práticas de atividade da sua formação profissional. E isso auxilia na visualização das coisas que podem dificultar na realização dessas próprias atividades que ele está sendo treinado, está sendo preparado, das quais ele está estagiando. Então, isso dá a ele uma visão diferenciada, porque entre teoria e prática, a teoria serve ao desenvolvimento da prática e a prática vice-versa. Então, é um círculo que se faz em que um realimenta o outro. Então, a prática vai dar o conhecimento de como fazer, etc. e tal, mas vai alimentar também meios e modos de você refazer, replanejar a sua teoria. Nós estamos vivendo numa era que pode ser chamada era da informação. Então, assim, às vezes o aluno tem muita informação e alguns dizem que tem pouco conhecimento, porque às vezes não aprofunda, né, lê superficialmente, né? A leitura, ela é algo fundamental para você realmente desenvolver um bom trabalho? Olha, rapaz, essa pergunta, quando eu, em sala de aula, início de semestre, eu me apresento, às vezes os alunos duvidam um pouco, mas não duvidem não. Em casa eu tenho hoje cerca de 1.300 livros. É a minha biblioteca particular. Mas eu já doei mais de 250, então era superior a 1.500. Mas dos meus 13 aos 23 anos, quase 24, aos 24, eu li alguma coisa em torno de 5 a 6 mil livros. Isso dá uma base muito grande em termos de vocabulário, de você conhecer muitas palavras, de você poder se expressar sem grandes dificuldades e, logicamente, que a partir do momento em que você tem um vasto vocabulário, que você se expressa com facilidade, você pode passar a escrever também com facilidade. Quando você conhece, é sinal de que quando solicitado você mostra esse conhecimento, você dá a resposta. Mas se você diz, não, deixa eu pensar, não, é porque você não conhece. Então, precisa conhecer sim, precisa ler muito, ler bem. Aliás, eu digo isso no livro. E no livro a gente não fica somente no aspecto do escrever. Se refere à apresentação oral, fala da banca examinadora, entre outros aspectos. Esses são os principais pontos que são apresentados na obra que o senhor elaborou, né? Exato. Há uma curiosidade aí no livro que diz o seguinte, quando você vai para uma banca examinadora, tem lá os componentes da banca. Sabe qual é o tratamento que deve ser dado a eles? Vossa Excelência. Sabe como é que eles devem se dirigir a você? Por Vossa Senhoria. Mas isso, de repente, não é tão praticado no Brasil. Por quê? Porque não é divulgado. Eu trago essa informação para vocês e estou divulgando agora. Então, Vossa Excelência para os elementos da banca, os componentes da banca, e Vossa Senhoria para você que estará defendendo o seu trabalho, o seu TCC. Realmente é uma curiosidade, algumas pessoas de fato não sabem disso, desconhecem, até mesmo tem medo, né, de chegar diante da banca, falando eles vão, né, fazer um monte de coisa ruim comigo, vão me avaliar de uma forma ruim. Precisa ter todo esse medo da banca na hora de apresentar um trabalho? Não precisa ter esse medo da banca, não, por uma razão muito simples. Quando você começa a desenvolver o seu trabalho, junto com o seu professor orientador,
O que acontece nesse justo momento de início? É que o seu professor orientador tem um conhecimento a respeito do assunto que você vai desenvolver maior do que o seu conhecimento. Mas na medida que o trabalho vai avançando, o seu conhecimento vai crescendo. Vai crescendo. Se iguala ao conhecimento do seu professor. E o mais interessante, ele vai além. Ele cresce mais do que o conhecimento do teu professor. Isso é mal? Não, é excelente. Mostra que a ciência está progredindo. O que a gente quer é justamente isso. Eu quero que os meus orientandos me ultrapassem em conhecimento. Não vai fazer sombra, gente. Não vai. Cada um de nós tem um cantinho próprio. O mundo nos acolhe. Então, vamos contribuir sim. E aí, olha só, o seu conhecimento daquele assunto vai ser superior ao do seu orientador. E ele deve ficar satisfeito com isso, porque mostra que o seu orientando está fazendo um trabalho excelente, está contribuindo para o crescimento e evolução da ciência. Agora, temos um outro pontinho aí a considerar. É que você não está sozinho nisso. Você é responsável pelo trabalho, sim, mas o seu orientador é corresponsável nisso. Ele também tem responsabilidade nisso. E aí, na hora que ele diz para você que o seu trabalho está pronto, que você pode apresentar, você vai de alma lavada fazer a defesa do seu trabalho, porque você domina o assunto, domina mais do que o seu orientador. Agora, o seu orientador tem que tomar alguns cuidados. Deve examinar o seu trabalho realmente com afinco, de modo que falhas não aconteçam. Se possível, trocar ideias com os componentes da banca examinadora para que eles também tomem conhecimento prévio do seu trabalho e se tem ou não alguma sugestão a dar em termos de alterações, de exigências, para que isso não aconteça na hora da apresentação, ou seja, que as exigências venham a público, a defesa é pública, que as exigências venham a público colocando o professor orientador numa situação, às vezes, delicada. Por quê? Porque ao professor orientador caberia ter percebido possíveis falhas e eliminado. Se ele não fez isso, ele falhou. E, nesse caso, a falha do orientador é maior do que a falha do orientando. O orientando está ali para receber orientação. E cabe, então, ao orientador dizer, faça isso, faça aquilo. Isso não pode. Porque aí, na hora que diz assim, tem que alterar o trabalho do corresponsável orientador, que no caso é o presidente da banca. Essa sinergia, então, entre orientador, orientando, banca, acaba trazendo mais excelência para o trabalho, né? Não adianta você querer se isolar. É uma sinergia, realmente. É uma sinergia em que todos devem estar envolvidos nisso, porque aquele trabalho é uma contribuição para a evolução da ciência. Então, o crescimento, digamos assim, especificamente do curso de administração, está no valor que esse trabalho representa, nas novidades que ele está trazendo, na originalidade, na criatividade, enfim, no conteúdo novo que está sendo colocado, em que todos deverão se beneficiar disso. Agora, a pesquisa tradicional é feita em livros, né, grandes autores, conhecidos e tal, mas em uma era em que a digitalização, né, o serviço online é tão comum, ocorre muito plágio, muitas questões ruins para a pesquisa. Como o senhor avalia a tecnologia para essa conclusão desses trabalhos? Bom, nós temos uma gama enorme de informações. Hoje, se não tomarmos cuidado com as informações que nos chegam, a gente, de repente, não tem tempo de tomar conhecimento de tudo aquilo. Então, a gente tem que fazer o quê? Uma seleção. E essa seleção a gente também orienta no livro como é feita. A gente não precisa ler tudo. Então, a gente lê o título do livro, a quarta capa, a orelha, a introdução, o sumário, para ver se contém ou não informações que possam nos auxiliar no desenvolvimento do trabalho.
Ora, a partir do momento que a gente identifica que esta obra tem utilidade para nós, a gente separa ela de modo a vir a utilizar mais tarde. Então, nós fizemos aí o que pode ser chamado de leitura exploratória. Ou seja, eu não li o livro de princípio a fim. Eu li algumas partes essenciais do livro para tomar conhecimento se aquela obra contém ou não informações úteis e necessárias ao desenvolvimento do meu trabalho. Separo aquela obra como vou separar outras também para serem consultadas mais adiante. E deixo de lado aquelas que não contribuem, pelo menos no momento, para o desenvolvimento do meu trabalho. Aquelas eu não vou ler. Essas que eu separei como úteis e necessárias, elas vão sofrer uma nova leitura, não mais a leitura exploratória, mas agora uma leitura selecionada, em que eu vou aprofundar o meu conhecimento naqueles tópicos, principalmente nos tópicos que abrangem o assunto, motivo do desenvolvimento do meu trabalho. Nem sempre é o livro todo, às vezes é um capítulo, às vezes é um tópico de um capítulo, mas que tem utilidade para mim. Então, essas informações eu vou coletar. E aí eu vou abrir um fichário sobre isso, porque, afinal de contas, isso aí vai entrar na referências bibliográficas. A propósito, a gente tem referências bibliográficas e bibliografia. Bibliografia é o conjunto de todas as obras que nós lemos a respeito daquele assunto, que traz informação sobre aquilo, mas não necessariamente que nós tenhamos consultado para desenvolver o trabalho naquele momento. Essa bibliografia nos deu o conhecimento para o desenvolvimento do trabalho. As referências bibliográficas é uma parte da bibliografia que vai servir de base para o desenvolvimento do trabalho, em que eu vou, de repente, fazer citações sobre determinados aspectos que eu estou escrevendo no meu trabalho. E aí, cabe uma recomendação. É claro que a gente pode reescrever, copiar do autor, desde que a gente coloque entre aspas. Mas o ideal é que você reescreva. Entenda o assunto e exatamente, entendendo o assunto, você vai dar a sua interpretação. E aí o que a gente está fazendo? Está dando uma demonstração de que sabemos pesquisar. Uhum. Então é preciso saber pesquisar. Interessante. Por quê? Porque aí você está fazendo o quê? Uma interação com o autor do livro. É um diálogo. É um diálogo. Você conversa com o autor do livro. Ele te diz uma série de coisas. É claro que ele não pode responder para você o sim ou não, porque ele não vai contra-argumentar com você. Ele tem lá um texto já registrado, em que você concorda ou você discorda. Mas você tem outros autores que você também lê e dialoga com eles. E, de repente, as duas informações, você chega Exato. a uma nova informação. Mas aí, se a informação, vamos chamar assim, informação positiva de um lado, aquela que você concorda, e negativa do outro, aquela que você discorda. Ambas são perfeitas. Ambas são tremendamente úteis. Por quê? Porque dão a você o conhecimento em que temos como direcionar aquilo que a gente quer. Ou seja, eu concordo com isso e discordo daquilo, mas concordo por causa disso, assim, 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 e discordo daquele outro por tais e tais motivos. Justificar as razões. Então, exatamente, porque você tem, inclusive, no seu trabalho uma justificativa. Então, para justificar o seu trabalho, aí você vai discutir o assunto. Então, você aceita isso por tais e tais motivos e não aceita aquilo e aquilo outro por tais e tais motivos. Para chegar então, a um trabalho, tudo, exatamente. Trabalho consciente. Né? Exato. Trabalho... Então, mostra que houve o quê? Houve pesquisa. Você demonstra que soube pesquisar. Uhum. Luiz, tem algo mais que o senhor deseja falar? Algum ponto mais específico, interessante do livro que o senhor deseja ressaltar nesse momento? Olha... Ou da metodologia de pesquisa? A gente fala, de um modo geral, como é que é o trabalho. Uhum. Explica a introdução com as partes que contém, como objeto de estudo, objetivo, hipótese, problema, variáveis, metodologia. Falamos a respeito do corpo do trabalho, do desenvolvimento, em que há uma parte em que a gente não opina, porque a gente está pesquisando, ou seja, está fazendo o embasamento do trabalho, mostrando o que os outros autores falam a respeito disso.
E o que eles falam, de repente, nós citamos aqui há pouquinho, é a questão de corrente de pensamento. Então, tem uma corrente de pensamento A, uma corrente de pensamento B, e elas são contraditórias, elas entram em conflito. Em que você tem que armar isso de tal sorte que não misture tudo. Você bota a corrente que você acha que você discorda, apresente primeiramente, e depois a corrente que pensa como você. E aí, o leitor já começa a ser direcionado para aquilo que você vai escrever mais adiante, que é a sua defesa. Então, você vai justificar aquela corrente de pensamento que você concorda, o leitor já foi conduzido para isso, então fica mais fácil ele aceitar as suas argumentações. A conclusão, o que é a conclusão? Não tem argumento novo. A conclusão é um arremate, não é um resumo, mas é uma comprovação do que você escreveu lá na introdução. Você vai dizer se você tratou ou não tratou do objeto de estudo, se foi ou não atingido o objetivo, se a hipótese foi ou não comprovada, enfim. E você, então, conclui o seu trabalho solicitando que outros autores, e eu chamo você de autor-aluno, venham a desenvolver novos estudos para ampliar o conhecimento que você está desenvolvendo agora. Certíssimo. E quem quiser adquirir o livro do senhor, faz contato, telefone? Bom, eu espero que o livro possa ser encontrado nas livrarias do país. A editora é a Cengage, a antiga pioneira, bastante bem conceituada. Mas, por exemplo, eu tenho procurado na Saraiva. A Saraiva, às vezes, tem lá alguns livros meus. Né? Mas, se não tiver, não tem problema. É só se dizer assim, olha, eu quero encomendar o livro. E a Saraiva trata disso. Por outro lado, eu posso deixar o meu e-mail com eles? Pode. Olha, o meu nome é Luiz Paulo do Nascimento. Então, pega Luiz Paulo, junta. Elimina o do. Tem Nascimento? Pega a primeira letra de Nascimento, N. Junta com o Luiz Paulo. Aí ficou o quê? Luiz Paulon. Isso aí, uma palavra só, Luiz Paulon. Não esquece do N, não. @hotmail.com. Manda o e-mail e, no assunto, por gentileza, para eu não descartar, coloca livro de elaboração de projetos de pesquisa ou de metodologia científica, enfim, alguma coisa que não me faça abandonar você. Se não tiver isso, eu sinto muito. Eu vou descartar. Então, coloca no assunto o livro Metodologia da Pesquisa, elaboração de projeto de pesquisa, alguma coisa que realmente eu possa identificar como você se interessando pelo nosso livro. Sim. Então, se você quiser adquirir o livro do Luiz Paulo, Luiz Paulon, Luiz com Z, @hotmail.com. Porque esse aqui é meu, esse vai ficar para mim. E aí, se você quiser, você pode fazer o contato e adquirir. Luiz, muito obrigado por fazer a entrevista aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e espero ter contribuído de alguma forma para que haja uma aproximação entre os telespectadores e ouvintes. Com certeza há essa contribuição sempre. E você que nos assistiu, que nos acompanha todas as ações do CRA-RJ, muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Lembre-se que outros vídeos podem ser conferidos aqui na galeria de vídeos da TV CRA-RJ e outras entrevistas também podem ser conferidas. Muito obrigado, fique bem e até o próximo programa.